Fala, gente, Everaldo Geração Saúde chegando para mais um vídeo. Primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, por esta grande oportunidade de levar em frente esse nosso canal do YouTube. E hoje é aquele dia especial de primeira, o nosso Papo 10. E o Papo 10 com uma pessoa especial em nossa vida, faz parte do nosso dia a dia e grande incentivo, é a nossa amiga Cleide. Boa tarde, Cleide, seja bem-vinda ao nosso Papo 10. Boa tarde, Everaldo. Primeiro já quero agradecer você pela confiança e agradecer você também de estar aqui, valorizando também a minha carreira, a minha trajetória, a minha história, né? É uma grande alegria, Cleide, porque você tem uma história fantástica para contar para todos nós, né? Alguma coisa eu sei, algumas eu vou aprender hoje, né, com você. E nós estamos aí, a nossa vida é uma escola, é uma grande escola. E primeiramente os nossos professores são quem? As pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos. E a Cleide tem uma história fantástica. Mas os nossos amigos e seguidores querem saber quem é a Cleide? Primeiramente, a gente, antes de ensinar, a gente aprende, né? Porque ninguém sabe tanto que não tem nada a aprender e ninguém sabe tão pouco que não tem nada a ensinar, né? Eu sou professora há 36 anos, assim, a minha carreira sempre foi bem, não foi nada fácil, comecei como agricultora, até esses dias encontrando um primo meu em Santo Antônio do Sudoeste, eu falei, agora eu lembro, eu sei da onde que surgiu o gosto pela corrida, porque a gente saía da roça muito em cima da hora, e para chegar na escola a tempo, ele caminhava muito rápido e eu tinha que correr atrás dele para alcançar, para não ficar para trás. Então foi aí que começou. Você é natural de lá? Não, eu sou natural de Tenente Portela, Rio Grande do Tenente Sul. Portela. Vamos contar para os nossos amigos seguidores da sua idade, então? Eu tenho 53 anos. Mora em Cascavel há quantos anos? Há 27 anos. Então podemos considerar cascavelense. Com certeza, a maior parte da minha vida é aqui em Cascavel. Que maravilha. Que eu amo demais. E um desafio muito grande na sua vida que você tem para dizer para nós como professora? Porque antes, quando a gente era criança, o respeito era muito grande, né, para os professores. Então hoje, talvez o desafio pode ser um pouquinho diferente, né? Realmente. No momento que a gente mais está, a maior dificuldade da nossa profissão é o comportamento, a educação de muitos alunos, não são de todos. Sim. Não vamos generalizar, porque temos alunos muito bons, muito queridos. Eu, graças a Deus, como eu trabalho com educação especial, eu trabalho com menos alunos, eu fico mais próximos deles. Que legal. E assim, eu compartilho muito com eles, não só o conteúdo, mas a vivência, a vida. Então, isso faz com que eu tenha também maior confiança por parte do aluno. Que legal. E por mais difícil que é o comportamento de muitos alunos, é muito raro eu ter dificuldade para esse controle de comportamento. Você olhando pelo retrovisor da vida, 36 anos é tempo pra caramba, hein? Na profissão, porque segundo a gente aprendeu desde pequeno, o professor são nosso segundo pai, né? Na verdade, né? São os nossos pais fora de casa. Qual o aprendizado que você leva esses 36 anos? Olha só que amor pela profissão, hein? E é uma coisa que eu amo demais. Já pedi minha aposentadoria, mas assim, com o coração partido. Tanto é que eu já poderia ter pedido ano passado e eu preferia ainda dar mais um tempo para ver se realmente é isso que eu quero, se eu estou preparada ou não para me aposentar. Mas agora eu acredito que sim. Porque assim,
Nessa trajetória, se mudou muito o conceito de educação, tanto a educação a pedagógica, né, o conteúdo, quanto a educação de casa, a educação de pais. E eu confesso assim que eu estou me aposentando com uma certa frustração, porque mudou-se muito esse conceito. A gente deixou de ter aquela valorização, como você falou, a gente seria como família, né? Isso. Para mim, os meus alunos são como meus filhos, eu brigo por eles. Eu sempre falo para eles, eu brigo por vocês se for preciso, mas façam por merecer essa defesa. Mas com certeza tem muitos desses alunos que passaram por você ou que estão hoje com você, que levam esse legado, como a Cleide, minha segunda mãe. Com certeza tem, né? Sim, tem muitos. E é tão bom, assim, tão gratificante você encontrar, como eu já encontrei alunos meus lá no quartel, como sargentos, na fila de posto, supermercado, que eu nem lembro. Oi, você é a professora Cleide? Oi, não lembra de mim? Ai, desculpa, não lembro, né? São porque muitos alunos, né? Eles eram crianças, agora são homens, são pais. Eu tenho alunos que já são até avós. Mas que legal. Porque a minha única profissão, depois que eu saí da roça, foi professora. Eu nunca trabalhei em outra profissão a não ser professora. Eu sinto tão próximo do que ela está falando, porque na minha família também, né? Minha mãe foi professora, a minha irmã é professora até hoje, né? Então, ela está falando aqui, eu estou sentindo na família, porque é algo tão próximo de mim. Mas obrigado por contar essa história tão próximo de mim, e eu me senti tão dentro dessa história, porque eu também, eu valorizo muito meus professores quando eu encontro professora do passado, primário. É muito gostoso isso aí. Eu ainda encontro professores meus e assim, eu tenho um carinho muito grande, muito grande. Que legal. Isso é só uma parte da história dela. Tem muito mais para ela contar. Cleide, falar um pouquinho da sua família agora. Você falou como professora, idade, mas vamos falar um pouquinho da sua família agora? Além de professora, né, eu sou mãe, fui esposa há 35 anos. Assim... Você é avó também, não? Sim, sou avó da Maria Clara, que hoje Olha tem 6 anos. Olha só, que legal! Que legal. E ela também gosta de corrida, já participou de algumas. Que legal. E agora também, depois de muito custo, estou conquistando a minha nora para correr também. Tanto que ela vai comigo para o Rio para correr. A primeira corrida de rua dela, assim, oficial, lá no Rio de Janeiro. Olha só que exemplo. Como vocês viram, olha onde que eu estou, olha o ambiente que eu estou hoje. E ela já falou em corrida, então vamos complementar a pergunta. Como surgiu a corrida de rua na família? Eu era uma pessoa muito sedentária mesmo, bem até obesa. E daí eu comecei a ir para academia, fazia hidro, zumba. Aí um dia minha cunhada falou, eu tô correndo, vamos correr? Eu pensei, bom, mas daí eu pensei, não, eu vou para incentivar ela, porque ela estava precisando fazer um exercício, e ela disse que estava gostando. Eu falei, então eu vou. Aí cheguei lá no Ciro Nardi para correr, mas ela não foi. Aí eu vi que tinha um grupo treinando lá, aí eu me aproximei e falei, olha, vocês treinam corrida? A Fernanda falou, sim, a gente treina. E já me chamou, vamos fazer um treino conosco. E assim foi. Aí começou o desafio, né? Porque eu pensei, será que eu consigo? As primeiras vezes o professor dividia a pista externa do Ciro Nardi em 4. Eu conseguia correr, eu corria uma, na descida eu corria,
No plano eu caminhava e assim por diante. Eu corria um pouco, andava um pouco, mas eu não corria mais do que 200 metros, nunca. E fui indo e eu acabei pegando gosto. Nossa, quando eu fiz a primeira volta no lago, para mim foi a vitória. Aí eu via os colegas falando assim, ai, o treino de fulano é 5 quilômetros. Eu pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou correr 5? Ai, mas quando eu consegui correr 2, 3, eu pensava que que era o máximo. E assim foi indo e cada vez gostando mais. Há quanto tempo? Você lembra quantos anos faz que vocês começaram? Fazem quase 8 anos que eu corro. Que legal, hein? Olha só. Claro, já tive algumas vezes eu parei, assim, parei por pouco tempo, né? Na doença do Áureo. Depois que ele faleceu também eu fiquei muito para baixo. E assim foram vários obstáculos, mas eu nunca parei totalmente, né? O psicológico jamais desligou do esporte, né? Não. Mas eu vejo assim, com todas as pessoas que eu conversei até hoje, sempre teve esse lado, essas paradas que dá por um probleminha, por outro de saúde, é um tombo que a pessoa cai, né? Que ninguém tá livre. Alguém já me falou, até eu falei num vídeo há um tempo atrás, que é um grande troféu do atleta, talvez seja. Um deles é o tombo, né? As cicatrizes no lábio, no nariz, no queixo, no joelho. Olha só, gente. São os troféus que eu vou carregar pro resto da vida, da corrida, mas é muito gratificante. E ela tem uma história fantástica para contar para vocês. A trajetória dela. Fique ligadinho. Cleide, vamos mostrar para os nossos amigos e seguidores um pouco da trajetória de vocês? É muita medalha. É difícil falar a quantidade de medalha, né? Não é difícil. Sei quantas, mas porque são olha, muitas. Meus amigos, olha só, uma passadinha nas medalhas. E não é só medalhas. Olha os pódios. Olha os troféus que tem, olha só. Ô Cleide, cada medalha é uma corrida que você participou, correto? Sim, cada medalha é uma corrida, cada medalha é uma história, cada medalha tem os sofrimentos. Ah, não, mas essa foi um pouco mais tranquila, essa foi pior. Nossa, essa eu não achei, por exemplo, a minha primeira meia maratona, eu pensei que eu não ia conseguir chegar. Essa foi a primeira meia. Olha eu só. pensei várias vezes, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso. E a primeira prova que você fez, você tem a medalha aí? Tem, essa aqui, foi 5 quilômetros. Olha só, meus amigos, a primeira corrida que ela participou aí, há mais ou menos 8 anos atrás, mais ou menos. Isso, Olha só que história, gente. Ô Cleide, quando a gente começa lá devagarinho, os primeiros passinhos e tal, a gente talvez não imagina do potencial que a gente vai adquirir. É uma realização muito grande, né? Realmente. Eu não sonhava de conseguir tantos troféus, tantas medalhas. Então, é assim, a persistência, o treinar. Devo muito assim aos meus professores, colegas, que muitas vezes nessa trajetória não foi só trajetória de corrida, né? Tem uma trajetória de vida por trás, né? Então devo muito aos meus amigos, os colegas de corrida que me chamam, me incentivam. Não, vamos treinar. Não, você não consegue ir lá, então a gente vem aqui. Não, que horas que você consegue, nós vamos treinar conforme você consegue. Ao professor João Marcelo também. Que maravilha. Teve um período que nós estávamos treinando para meia maratona, daí nós mudamos de equipe, porque a gente queria um treino mais puxado, porque cada equipe tem o seu objetivo. O nosso é mais o correr para manter a saúde, para a saúde. Não é tanto assim resultados. Claro que o resultado nos faz muito feliz. E é para isso também que a gente treina no fundo, né? Isso. Então, nós treinamos um tempo com o professor Luiz.
Elger, com a Karine, que também foi um aprendizado muito bom, muito gostoso. E a corrida, ela não nos traz só a saúde física, mas também a saúde mental, emocional, porque os grupos de corrida nos tornam família. É uma família. Que legal. Assim, cada corrida, uma medalha. Um dia veio o primeiro pódio. Esse primeiro pódio, você tem ele aí fácil para poder mostrar para nós? Sim, foi esse aqui. Tanto é que eu nem estava mais lá na hora que eles entregaram, porque eu não acreditava, nem sonhava que eu ia conseguir um pódio. Que legal. Foi uma surpresa quando eu acabei de chegar em casa, o pessoal me ligando: ah, Cleide, você conseguiu, parabéns, parabéns. Segundo lugar feminino, circuito Cascavel de corrida. Foram 8 quilômetros, eu acho. Olha que bênção de Deus, gente, que bênção. Mas parabéns pela sua história, olha só que show. E você teve alguns pódios. Teve algum deles que marcou assim mais para você? Todos eles teve uma marcação muito importante. Mas talvez um que você queira dar um destaque diferenciado. Tem. Esse aqui. Esse aqui é a segunda corrida da fé. Eu dediquei, assim, eu pensei, eu vou correr, Nossa Senhora vai me abençoar, que eu vou correr, que esse troféu aqui é pro Áureo, pro meu esposo, que estava voltando para correr depois do tumor cerebral que ele teve, depois da cirurgia, do tratamento, quimioterapia, e ele correu. Que bênção de Deus. Uh-huh. É uma marca muito grande esse troféu. Na verdade, são os dois. Os dois troféus. Esse foi da primeira corrida e esse da segunda. Ah, tá. Que bênção de Deus. Olha só, para fechar assim, olha, os dois troféus na corrida da fé. Cleide, grande demonstração, persistência, fé inabalável de vocês na família. Parabéns, hein? Como as provas eram em famílias, em família, vamos continuar falando um pouco da família de vocês nas corridas de rua, né? Eu comecei, o Áureo me levava, ia junto, segundo ele dizia que ele pensava, meu Deus, que loucura, que graça tem! E quando eu fui correr a São Silvestre, que ele me levou, ele viu pessoas com 90 anos e finalizando a corrida. E foi aonde ele despertou o gosto pela corrida e ele começou a treinar e pegou um gosto assim muito grande, tanto é que vários desses troféus também são deles. Ele assim era um corredor apaixonado pela corrida. Daí ele começou a me incentivar muito depois que ele começou a correr, e foi o que ajudou muito ele no primeiro tratamento, na primeira cirurgia. O médico disse que assim, que ele teve uma evolução muito boa no tratamento devido à corrida de rua, à preparação física dele. Que legal. Aí, até depois, uma semana depois desse troféu, que esse aqui foi o último que eu conquistei também, porque daí eu parei para focar mais no tratamento dele mesmo. Agora que eu estou voltando, e daí ele voltou o tumor pela segunda vez, mas mesmo assim, apesar dele ter ficado sem o movimento do lado esquerdo, o preparo dele estava muito bom e ele estava assim, enquanto que o fisioterapeuta falou que ele levaria uns 3 meses para voltar a caminhar, em 30 dias ele já estava quase caminhando. Mas, infelizmente, o tumor venceu a corrida, né? Ele desenvolveu pela 3ª vez e daí não teve jeito mesmo. Ele foi derrotado nessa corrida. Mas ele deixou uma grande marca. Com certeza. Vamos mostrar um pouquinho da trajetória dele ali, através das fotos dele. Para depois me aproximar mais, né?
Essa Olha corrida ele correu o dia antes dele passar mal, 15 quilômetros, ele foi super bem. Essa aqui foi antes lá das cataratas, Ah, tá. antes do tumor, da primeira vez, e essa foi depois ainda, ele conseguiu. Vou dar continuidade, só passando um pouquinho aqui. Ali teve mais uma corrida que vocês tiveram juntos, né? Ali. Sim. Então, gente, o Áureo, ele fez parte da nossa amizade. Muitas vezes eu tive aqui. Ainda eu quero contar para vocês, meus amigos, que a primeira vez que eu vim na casa da Cleide, eu nem caminhada de rua eu fazia, nem caminhada. Agora hoje eu me sinto, já me falam que eu sou atleta, eu não acredito não, né? Mas, mas eu estou fazendo minhas corridinhas de rua, Cleide. Então, obrigado por você e o Áureo fizeram parte e fazem parte da minha história. Eu até estava falando agora há pouco, que quantas vezes eu estou na rua, daí eu começo a voltar na minha história, como eu comecei, saber que o pontapé, eu vi aqui as medalhas, eu me via tão fora, né? Como que pode? E depois, na outra vez que eu vim, já estava diferente. Exatamente. Comecei nas caminhadinhas e tô aí. E assim, inclusive eu tenho alunos da escola que tanto eu ficar falando da importância de praticar um esporte, não, vamos correr, vamos junto, eu desafiar. Eu tenho agora o Vinícius, que está assim, se dando super bem na corrida, com pace, que eu não alcanço ele nem que eu queira, mas o Sávio também. Que legal. Alunos da escola que foram para a corrida, consegui conquistá-los na corrida. Então, como atleta, como professora, história fantástica. Grande exemplo, Cleide. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço de coração. Muito obrigado pela trajetória, tá? Pela trajetória, grande trajetória, tá? Cleide, uma mensagem em Geração Saúde para os nossos amigos e seguidores. Primeiro passo é para você ter uma evolução ou conquistar qualquer troféu, qualquer medalha, é você sair do sofá, que já é um dos grandes obstáculos, que é tão mais cômodo você chegar em casa cansado, deitar e ficar ali, né? Isso. E não importa se você vai correr, vai andar 1 quilômetro, vai correr 2, vai correr 3, quanto você vai fazer. O importante é você praticar algum exercício físico. Eu vejo assim, na escola mesmo, eu tenho muitas colegas da minha idade que tomam assim inúmeros remédios. Enquanto que eu não tomo nem remédio para dor de cabeça, que graças a Deus nem dor de cabeça eu tenho. E isso é uma conquista pelo esporte, porque eu já fui assim muito sedentária, era remédio para depressão, era remédio para colesterol, e hoje, graças a Deus, a corrida é o remédio para tudo. História fantástica. Obrigado, Cleide. Obrigado por fazer parte da nossa história. Uma história fantástica. Fazer parte da minha vida, da minha história. Hoje eu tive um aprendizado muito grande aqui com a família de vocês. Quantas vezes eu tive aqui. E cada vez que eu vim aqui eu aprendi um pouquinho. Onde me despertou, o início de tudo isso aí. Acho que a primeira vez que eu vim aqui, já ficou me cutucando lá no cérebro, vai pra rua, até que chegou meu dia. E estou aí para fazer parte dessa história tão bonita, que é a história Geração Saúde, a história Corrida de Rua. Beleza? Eu que agradeço você pelo espaço e continue com esse teu trabalho, que com certeza está incentivando muita gente também. Parabéns. Muito obrigado. Deus abençoe você e a sua família. Obrigada, amém, para vocês também. Amigos Everaldo Geração Saúde, andando lado a lado, com certeza somos e seremos mais fortes. Até o próximo Papo 10, se Deus nos permitir, e o próximo Papo 10 pode ser com você. Abraço a todos!